Jacó gerou José, esposo de Maria, de quem nasceu Jesus, a quem chamam de Cristo. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo aqui. Estamos hoje na nossa terça-feira da terceira semana da preparação do nosso advento para o Santo Natal. Convido você a ocupar este lugar que você escolheu, que te ajude a rezar, que você preste atenção na postura, no seu corpo, melhor posição para a sua oração, que você escolha o tempo que você vai conseguir dedicar a esse momento de oração. E que você também separe o texto. O texto que nós vamos hoje meditar está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Mateus 1, versículos de 1 a 17. Uma vez que nós tomamos essas providências, vamos agora tomar algumas respirações mais profundas para que possamos nos pacificar, nos colocando diante da presença do Senhor. Respire algumas vezes, tomando consciência dessa respiração, do ar que entra, do ar que vai saindo lentamente, do ar que vai enchendo os seus pulmões, enchendo de alegria, de paz e da presença do Senhor, desse ar que aos poucos vai saindo, como que o desejo de também nos esvaziarmos de preocupações, de correrias e de conseguirmos nos colocar diante da presença de Deus. E assim você vai repetindo por algumas vezes esse exercício de respiração para que vá se pacificando o que está à sua volta, mas pacificando principalmente o que está dentro de você, está dentro do seu coração. E assim, de modo muito consciente, na consciência de que estou diante da presença do Senhor, é que eu traço sobre mim o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço nesse momento a minha oração preparatória, pedindo que todo o meu ser esteja nesse momento ligado, conectado diante da presença do Senhor. Senhor e Criador, que os meus sentimentos, que os meus desejos e que as minhas ações estejam ordenados somente para Ti. Uma vez que estamos agora diante da presença do Senhor, nós tomamos o texto bíblico que hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. E nós vamos ler lentamente esse texto para que essa palavra penetre no chão da nossa vida e da nossa história. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Farés e Zara. Farés gerou Esrom. Esrom gerou a Arã. Arã gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Ruth a Jobede. Jobede gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Davi gerou da mulher de Urias a Salomão. Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asaf. Asaf gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorã.
Jorã gerou a Osias. Osias gerou a Joatã. Joatã gerou a Acás. Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Amós. Amós gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias. Jeconias e seus irmãos no tempo da deportação para a Babilônia. Após a deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliacim. Eliacim gerou a Azor. Azor gerou a Sadoc. Sadoc gerou a Aquim. Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, o esposo de Maria, de quem nasceu Jesus, chamado o Cristo. Assim, o total das gerações é este: de Abraão até Davi, 14. De Davi até a deportação para a Babilônia, outras 14. E da deportação para a Babilônia até Cristo, também outras 14. Você pode parar esse vídeo por um instante e reler esse texto, pelo menos mais uma ou duas vezes, para que essa palavra ela possa ainda mais penetrar no terreno, no solo da sua vida, do seu coração. Uma vez que já lemos o texto, damos continuidade, querendo tirar proveito desse nosso momento de oração, para que a palavra de Deus se transforme em oração na nossa vida. Nesse evangelho, no evangelho que nós acabamos de meditar, escutar, ler, Mateus, ele nos apresenta a chamada ascendência de Cristo, ao demonstrar, de certo modo, a sua árvore genealógica. Essa linha do tempo, marcada pela vida de cada uma das figuras que são muito importantes no povo hebreu. Isso demonstra que, em toda a história da salvação, Deus se fez presente. Tomemos esse texto, essa passagem do Evangelho, e tiremos proveito dela usando da nossa imaginação para percorrer uma espécie de túnel do tempo, passando mentalmente pelas imagens que nós temos na nossa memória daquelas figuras ilustres da história do povo eleito. Abraão, Isaque, Jacó, os filhos de Jacó, a história dos juízes, os reis, até culminar na Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Façamos um pouco esse exercício mental, essa imaginação. Se você desejar, feche seus olhos e tente contemplar essa história da salvação. Desde lá do Antigo Testamento, quem são as figuras ilustres que você vai conseguindo puxar pela sua memória? Com certeza conseguimos lembrar de Abraão, toda a história de Abraão, o chamado que Deus faz a Abraão, as promessas, e Abraão responde com fé. Recordemos Isaque, a história de Isaque, a história de Jacó, de José, dos irmãos de José, que o vendem, José que depois reencontra essa família, que os perdoa, que os acolhe. Recordemos a história dos profetas,
Isaías, Jeremias, Amós, aqueles profetas que foram ao longo da história falando de Deus, falando da promessa de que chegaria o Messias, o Salvador. Puxemos pela nossa imaginação, contemplemos essas pessoas que foram ao longo da história, fazendo dessa história manifestação da presença do Senhor. Essa história que caminha até chegar de Davi a José, Maria, a Sagrada Família e, por fim, Jesus. Jesus, ele é a resposta de Deus à sua promessa e à sua aliança. Jesus é a resposta que Deus deu para todos aqueles que esperavam o Messias, esperavam e acreditavam que chegaria o Salvador. Portanto, Jesus, ele é o ápice da humanidade e da salvação. Contemplemos essa história da salvação. Deus que vai se manifestando nela até chegar ao ponto mais alto, que é a vinda de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa vida, somos capazes de identificar as marcas de Deus em cada etapa, em cada caminho percorrido. Isso é aquilo que se chama de teografia. O que significa essa teografia? Significa perceber que Deus vai deixando marcas, vai deixando registros da sua presença na história da nossa vida. Ou seja, o modo como Deus se inscreve, se insere de modo particular na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Significa isso dizer que Deus não deixou registro escrito apenas das Sagradas Escrituras. Ele, que é todo amor e todo cuidado, ele vai deixando também seus registros na nossa própria história, na nossa própria caminhada. Santo Inácio de Loyola, na sua experiência com o divino, ele sentiu uma necessidade muito grande de fazer uma releitura da sua própria vida, para procurar na sua própria história quais eram as marcas que Deus havia deixado nela, da consciência de que Deus sempre esteve consigo e do exemplo do jeito de ser de Jesus, brotaram do seu interior 3 perguntas que devem nos acompanhar sempre. O que fiz, o que faço e o que farei por Cristo? Repito, o que fiz, o que faço e o que farei por Cristo? Mais uma vez, o que fiz, o que faço e o que farei por Cristo? É a história. Passado, presente, futuro. O que fiz é a minha história, o que faço, o meu presente e o que farei. Para onde eu quero caminhar. Papa Francisco diz que a oração, ela é um lugar onde percebemos que tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. A oração é esse lugar onde nós criamos essa sensibilidade, percebemos que tudo vem de Deus e que, de algum modo, tudo volta para Ele. A oração, por vezes, nós, seres humanos, acreditamos que nós é que somos os senhores de tudo. Ou, ao contrário, perdemos toda a nossa autoestima. Vamos de um lado para o outro, meio que desorientados, perdidos. E a oração, ela ajuda a cada um de nós a encontrar ou reencontrar a correta dimensão da relação com Deus, o nosso Pai, e com toda a criação. Ou nós nos tornamos em pessoas prepotentes,
e fazemos tudo como se não precisássemos de nada e de ninguém, nem de Deus, ou ao contrário, somos depressivos, autoestima baixa e ficamos perdidos de um lado para o outro. A nossa oração ajuda a corrigir tanto a nossa autoestima baixa como a nossa prepotência ou a nossa arrogância, nos devolvendo para esse centro que não sou eu, mas que é o próprio Deus. Deus é presença não só na história do povo hebreu, ele é presença na nossa história, na trajetória singular e particular que cada uma de nós tem. Que tal, nesse momento de oração hoje, nós escrevemos a nossa teografia, tentando olhar para trás, fazendo exercício de memória e identificar aqueles momentos da vida em que podemos perceber a presença amorosa de Deus. Em que medida tenho dado a minha resposta a esse projeto de salvação da humanidade, a exemplo de Jesus? Vamos fazer esse exercício, que você possa agora puxar pela sua memória um pouco da sua história. Vá um pouco lá atrás, no seu passado. Visite a sua própria história de vida, desde sua criação, momentos talvez da sua família, talvez venham as figuras do pai, da mãe, do avô, da avó, daquelas pessoas que você tem memória da sua infância, ou talvez da sua adolescência, vivências, alegrias, podem também existir tristezas, realidades tranquilas, outras um tanto difíceis. Revisite sua história, puxe pela sua imaginação momentos da sua adolescência, talvez da sua juventude. Que pessoas aparecem nessa história e como que Deus também vai aparecendo nela, como que Deus vai transformando essa história numa história repleta também da presença dele, até você atingir sua juventude, seus amigos, seus projetos, anseios, sonhos, ideais presentes nesse momento, as decisões que você toma, as escolhas que faz, atingindo talvez a vida adulta. Revisite essa história, onde você enxerga a presença de Deus nela, onde você enxerga que Deus esteve sempre presente, em momentos que você sentia mais clara essa presença, em outros talvez não tanto, em momentos que você valorizou a presença de Deus, em tantos outros talvez que você a tenha desprezado ou se afastado dela. Deus nunca se afastou de você. Nós podemos tantas vezes nos afastar dele, mas ele nunca se afasta de nós. Visite essa história, enxergue a presença de Deus nela e seja grato, agradeça e louve o Senhor. Pedindo a graça, Senhor Jesus, que eu aprenda com a sua simplicidade e alegria a ser um servo simples e alegre de seu reino. Converse com Deus a partir dessa contemplação. O que Deus te diz nesse momento de oração? O que você quer dizer para Ele? Façamos esse silêncio
e cada um converse com o Senhor a partir da sua própria história de vida. E assim eu vou concluindo esse momento de oração com o coração cheio de gratidão, porque Deus, reconheço, esteve sempre presente na minha história. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Concluo esse momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora você pode pegar o seu caderno, o seu diário espiritual, ou se você tem o livro, você pode revisitar esse momento de oração e escrever aqui no seu livro, no seu caderno, primeiramente o que você rezou. Não precisa escrever tudo, mas escreva aquilo que foi mais forte, que foi mais significativo. O que você sentiu? Quais foram os sentimentos que ficaram mais presentes nesse momento de oração? E por fim, quais são os apelos? Será que Deus te pediu alguma coisa? Fez algum apelo para você nesse momento de oração? Escreva também, para que no final da semana, lá no sábado, a gente possa fazer a oração de memória, de repetição. Repetir para poder perceber justamente essa teografia. Quais foram os registros, os rastros que Deus foi deixando nos nossos momentos de oração ao longo de toda a semana, tá bom? Ânimo e generosidade. Fiquem com Deus e até a próxima.